Olá, tudo bem? Espero que sim. Na nossa última aula, falamos sobre alfabetização e letramento no Brasil. Hoje, iremos falar sobre a evolução histórica da escrita e sua construção pela criança. Na verdade, vamos viajar pelo tempo, começando com a origem da escrita até a escrita alfabética. Nesta unidade, queremos apresentar para vocês a evolução histórica da escrita para que vocês compreendam a importância da mesma no ensino da leitura e da escrita e, ao mesmo tempo, compreendam que a escrita é um conhecimento inventado pelo homem e, por isso, precisa ser ensinado. Iniciaremos nosso estudo com a apresentação da história da escrita, para depois apresentar os níveis conceituais produzidos pela criança em seu processo de alfabetização. Então, vamos lá. Começaremos com um novo questionamento. O que é a escrita? Qual a sua origem? A escrita surgiu a partir da necessidade do homem de se comunicar. Vejamos um exemplo. Você precisa sair e precisa deixar um aviso para alguém de onde você foi e o que foi fazer. Você não vai telefonar, porque telefone não existe. E-mail também não tem. Bilhete não foi criada a escrita. O que você vai fazer então? Era necessário registrar de alguma forma. E foi isso que aconteceu. Devido à necessidade do homem de registrar os acontecimentos, ele inventou a escrita, iniciando por desenho e de registros por desconsiderarem as relações entre letras e sons. Como ele não conhecia essa relação entre letra e som, então ele se apropriou do desenho para fazer os registros. Rojo diz que as primeiras escritas da época das cavernas, onde os povos nômades deixavam grafados em suas paredes, eram pictogramas, que enquanto desenhos representavam com suas propriedades concretas animais, ações e perigos existentes no entorno. Esses pictogramas eram motivados pelas características dos objetos representados, mas eles precisavam mudar e seus registros continuavam nas cavernas. Vejamos um exemplo. Temos aqui a imagem de uma cabra. Quando o homem tinha necessidade de registrar que neste lugar havia cabras, ou que ele viu uma cabra, o que fosse referente a esse animal, ele desenhava. Não só esse animal, mas se quisesse registrar que ele e sua família moraram ali, ele fazia o desenho da sua família. Estamos falando de pictograma. Mas o que é um pictograma? Pictograma é uma forma de escrita onde as ideias são transmitidas através de desenhos. Os pictogramas, ainda hoje, eles são muito presentes em nossas vidas. Observemos. Observem então os exemplos. Aqui nós temos passagem sinalizada de pedestres. E esse é um pictograma, que quer dizer o quê? Passagem de pedestre. Se eu estou passando na rua e vejo esse desenho, então eu já sei que eu tenho que ter atenção, porque ali tem uma passagem de pedestre. Quando eu estou em algum lugar que eu visualizo lá a placa masculino ou a placa feminino, quer dizer o quê? Que ali tem um banheiro masculino ou um banheiro feminino.
Se, por exemplo, estamos em um restaurante e eu preciso usar o banheiro, se eu não perguntar para ninguém e sair andando pelo restaurante, quando eu visualizar essa placa dessa mulherzinha, eu já sei que ali existe um banheiro feminino. Né? E usam vários outros. Para o homem, por exemplo, guarda-chuva, para a mulher a sombrinha, um tipo de chapéu masculino, um tipo de chapéu feminino, para indicar também os banheiros. Os pictogramas, eles começaram a ser utilizados nas transações comerciais. Só que os registros, eles acabavam sendo limitados, porque a escrita era limitada. Então, a escrita passou a ser a partir das ideias, ou seja, a representação das ideias. Esse sistema de escrita é muito utilizado em nosso meio, em placas de trânsito, em hospitais, escolas, vários lugares. Pensemos, por exemplo, em um motorista que está dirigindo por uma avenida movimentada e tenha que ler: proibido virar à esquerda ou proibido estacionar. Facilita a leitura quando a representação é feita através de um ideograma. Então você deve estar se perguntando: pictograma ou ideograma? Tanto pictograma como ideograma representam o objeto. O ideograma evoluiu do pictograma, ou seja, é a representação do objeto, porém mais estilizado, e não se limitam mais à representação de objetos e ideias, mas também os sons. A possibilidade de representar os sons permitiu a invenção da escrita fonográfica, que é escrever a partir dos sons produzidos na fala. Desse sistema de escrita surgiu a escrita fonética, que é aquela que registra os sons do jeito que se fala, e a escrita consonantal, que representa apenas as consoantes. E temos também a escrita alfabética, que é o nosso sistema de escrita. Agora eu faço o questionamento: o que é escrever alfabeticamente? A escrita alfabética é aquela em que os usuários utilizam o alfabeto greco-romano. Nesse tipo de escrita, não há relação dos sinais gráficos com o objeto a ser representado, mas sim com os sons emitidos na fala. E nem sempre a escrita corresponde aos sons. Compreendemos que o sistema de escrita, ele pode ser ideográfico ou fonográfico. Enquanto o sistema ideográfico está embasado nos significados do sistema fonográfico, fundamenta-se nos significantes, que é a palavra, e depende dos elementos sonoros que fazem parte de uma língua. Por exemplo, a palavra bola, no sistema ideográfico. Imaginamos imediatamente uma bola. Já no sistema fonográfico, o que vem na nossa mente é a palavra e seus sons. Bola. Quando eu falo para você bola, a primeira coisa que vem na sua mente, se eu te peço para escrever na forma ideográfica, a primeira coisa que vem na sua mente é a imagem da bola. Cada pessoa vai imaginar e vai transcrever isso de uma forma. Alguns vão colocar uma bola colorida, outro uma bola mais simples, mas sempre a imagem da bola. Se eu peço que essa escrita seja escrita de forma no sistema fonográfico, o que vocês vão fazer? Vocês vão imaginar a escrita da palavra bola para depois fazer a transcrição. O processo de fonetização da escrita, ele surge através dos logogramas.
Como propósito de clarificá-los, então aplicam-se a eles elementos fonéticos. Apresentamos agora o seguinte exemplo. Vejamos. Aqui nós temos o quê? Para nós são simplesmente desenhos, né? Mas na escrita chinesa, esse primeiro desenho, ele quer dizer o quê? Pessoa. O segundo desenho, que nós chamamos de desenho, de forma grosseira, a gente chamando de desenho, quer dizer árvore. Quando junta essas duas palavras, essas duas representações, quer dizer o quê? Descansar. Então, a forma da gente escrever descansar na escrita chinesa é a junção da pessoa com a árvore. Então, nós temos uma terceira palavra que é o quê? Descansar. A dificuldade dos povos antigos era a escrita de nomes próprios. E dessa forma, iniciou-se então a fonetização com a logografia. Veja esse exemplo. Nós temos o que aqui? Um sol e um dado. Que a união do sol com o dado, nós temos o que? Soldado. A palavra soldado escrita com desenhos. A representação é do nome soldado e não da pessoa soldado. Dessa forma, a escrita ficou soldado, que é soldado. A fonetização da escrita se desenvolve rapidamente em direção à escrita silábica. A escrita alfabética, ela evoluiu da escrita silábica. A escrita silábica é utilizada principalmente pelos japoneses. Depois vocês podem observar na apostila de vocês a escrita japonesa, tá bom? Nesse sistema de escrita, existe um símbolo para cada sílaba oral. Não existe dificuldade, já que cada sílaba possui uma única representação, o que é diferente da nossa escrita alfabética, onde os usuários precisam combinar os grafemas, que é a consoante e a vogal, para poder formar uma sílaba. Falaremos um pouco agora sobre a invenção do alfabeto. O alfabeto, ele foi inventado no século X a.C. No mundo existe uma grande variedade de alfabetos, cada um com suas diferenças formais e externas. Mas a maioria utiliza os princípios estabelecidos pela escrita grega, que é a colocação da vogal depois da consoante, que é o nosso sistema de escrita. A partir da década de 80, o foco da análise da alfabetização voltou-se para as abordagens cognitivas, sobretudo no quadro da psicologia genética. No Brasil, também têm sido realizados estudos nessa perspectiva. Aqui, como pioneiras nessa discussão, nós temos a Terezinha e a Lúcia. Vamos nos questionar. O que a criança conhece sobre a língua escrita antes de ingressar na escola? Será que essa criança nunca teve um contato com nenhum tipo de material voltado para a leitura e para a escrita? Qual será a realidade dessa criança que estamos recebendo em nossa sala de aula? Numa perspectiva construtivista, é necessário que façamos esses questionamentos.
Por que é necessário que a gente faça esses questionamentos? Porque depois que a gente conseguir responder esses questionamentos, que a gente conhecer a realidade desse nosso aluno, o nível que esse aluno se encontra, é que nós vamos poder começar nosso trabalho com ele. Não seria surpresa se recebermos em nossa sala uma criança que nunca teve contato com algum tipo de material concreto, como revistas, jornais, apesar de estarmos vivendo na era da tecnologia. Mas, de alguma forma, tiveram contato com a leitura e a escrita, mesmo que não tenham tido contato com as revistas e com os jornais, tá? Eles trazem com eles algum tipo de conhecimento. E esse conhecimento que esse aluno traz com ele vai ser determinante para o professor, porque é a partir daí que o professor vai saber de onde ele deverá partir para trabalhar com esse aluno. Há uma evolução da escrita na criança, evolução influenciada, mas não totalmente determinada, pela ação das instituições educativas e do meio que a criança está inserida. Isso vai depender de um conjunto de influências. São as influências sociais, familiares, educativas e individuais. Vamos falar então um pouco sobre a psicogênese da língua escrita. Segundo Emília Ferreiro, a psicogênese da língua escrita é uma teoria, isto é, um modelo explicativo do real. É um estudo sobre como a criança aprende a ler e a escrever. São processos cognitivos envolvidos em cada etapa. Foi Emília Ferreiro quem desvendou mecanismos pelos quais as crianças aprendem a ler e a escrever. Na perspectiva piagetiana, os erros construtivos, eles são essenciais. Eles não ocorrem em função da falta de atenção ou de memória, e sim para que os sujeitos possam construir o objeto, compreendendo as regras da sua composição. Nessa concepção, o sujeito da aprendizagem não é um mero receptor, ele é um produtor de conhecimento. A pesquisa de Emília Ferreiro e Anna Teberoski, elas questionam os métodos tradicionais utilizados nos processos de alfabetização. E elas nos trazem novas indagações acerca de como a criança aprende a linguagem escrita. É necessário conhecer como a criança constrói seu conhecimento e as etapas que elas vivenciam durante o processo de construção da escrita, para depois respondermos aos questionamentos. A partir da psicogênese da língua escrita, é que nos foi possível perceber que mesmo antes de entrar para a escola, a criança já produziu hipóteses e conhecimentos sobre a língua e a escrita, no meio em que ela vive e através das práticas sociais de leitura e escrita. Foi a psicolinguista argentina quem desvendou os mecanismos pelos quais as crianças aprendem a ler e a escrever. Isso levou os professores a reverem radicalmente seus métodos e práticas de alfabetização. Porque é a partir daí que o professor passa a conhecer seu aluno. Perceber que as crianças eram ativas com relação à leitura e à escrita. Foi o primeiro impacto da psicogênese, da língua escrita. O segundo foi permitir a percepção que as crianças que fracassavam eram justamente as que possuíam hipóteses mais primitivas. É imprescindível que o professor descubra o que cada aluno sabe sobre o sistema de escrita. Isto permite que as intervenções
elas sejam adequadas à diversidade de saberes das turmas. Isso é o que nós chamamos de diagnóstico. O professor, ele vai fazer um diagnóstico da turma para saber de onde ele deverá começar ou fazer as intervenções necessárias. As autoras, em suas pesquisas, elas identificaram 3 níveis básicos de desenvolvimento do pensamento infantil sobre a leitura e a escrita. Alguns autores, algumas pessoas, colocam como 4 e outros até como 5. Mas, na verdade, alguns são intermediários. Por isso, alguns consideram ou não. O importante é sabermos identificar em que nível a criança está para, a partir daí, começar a trabalhar com ela. Então, vamos lá. Agora vamos falar sobre os níveis da escrita, conforme a psicogênese da língua escrita. E o primeiro nível que nós vamos falar é o nível pré-silábico. Nós chamamos de pré-silábico sem valor sonoro, porque a criança ela ainda não estabelece relação entre a escrita e a fala, mas entre a escrita e os objetos. Vejamos aqui, a pessoa pediu que a criança escrevesse árvore. O que a criança faz? Ela desenha a árvore e acredita que escreveu a palavra árvore. Por que isso? Ela ainda não percebe que uma letra tem forma e valor sonoro. Observem aqui. Foi pedido para a criança, escreva árvore. O que a criança fez? Desenhou a árvore. Se você pedir para essa criança ler o que ela escreveu, ela vai vir aqui, vai colocar o dedinho em cima do desenho e ela vai ler árvore. Porque para ela escreveu árvore. Essa fase chamamos de pictórica. A criança não é capaz ainda de estabelecer distinção entre a escrita e o desenho. Vamos voltar ao início da unidade. Lembram de quando falávamos sobre a invenção da escrita? De que forma que os homens começaram a fazer os primeiros registros? Através de desenhos. Se você falar para a criança escrever uma frase, por exemplo, ela vai desenhar e ler o desenho, como se tivesse palavras escritas ali. Foi o que aconteceu com essa criança. Ela desenhou a árvore e para ela escreveu árvore. Nessa fase, se você apresentar para a criança um livro com textos e imagens e pedir que ela leia, ela vai apontar somente as imagens, o que para ela é possível ler. E se apresentar um livro só com textos, ela vai dizer que não tem nada no livro para ser lido. Isso acontece pelo mesmo motivo anterior. Ela não reconhece as letras e acredita que só é possível ler os desenhos, como o pessoal primitivo fazia antes da invenção da escrita. Quando a criança supera essa fase, ela compreende a função do desenho como uma forma de registro e das letras no processo de escrita, passando a perceber que os desenhos não servem para ler. Para as autoras, essa é a fase gráfico-primitiva. É um estágio do nível pré-silábico. A criança estabelece diferença entre desenhar e escrever. Nessa fase, apesar de reconhecer, ela não sabe traçar as letras de forma convencional. A criança utiliza as garatujas e outros traços para representar as letras. Se tem contato com a letra cursiva, ela fará traços mais ondulados. E para representar a letra de imprensa, usará linhas retas e curvas,
mas o seu traçado ainda não representa as letras convencionais. Vejamos. Observem aqui, também faz parte do nível pré-silábico. Depois que ela sai da fase dos desenhos, então ela já começa a fazer traçados de letras, mas ainda não é o estágio. Nós podemos perceber ali a presença do realismo nominal, pois elas já fazem o nome das coisas, elas conseguem escrever o nome das coisas. Porém, tem uma observação. Quando pedimos para elas escreverem nomes de coisas pequenas, mas no diminutivo, por exemplo, formiguinha, se ela vai escrever, ela vai fazer bem pequenininho. Por quê? Apesar de formiguinha ser grande, a formiguinha é pequena, então ela vai fazer bem pequenininho. E se pedirmos para escrever girafa, ela vai fazer um nome bem grande, porque ela associa que a escrita do nome tem relação com o tamanho do animal ou das coisas, né? Então, formiguinha, pequenininha, girafa, grandona. É muito interessante quando temos a oportunidade de pegar crianças e fazermos esses testes, porque, de fato, nós vivenciamos tudo isso aí. A terceira fase é denominada de escrita pré-silábica propriamente dita. A criança percebe que se escreve com letras e já aprendeu a fazer o seu traçado convencional. Nessa fase, a criança costuma usar letras do próprio nome e outras letras para escrever as palavras. Mas é comum misturar letras com números dentro de uma mesma palavra. E somente essa criança é capaz de ler o que ela escreveu. Vejamos. Observem aqui. Por não compreender que a escrita representa a fala, a criança elabora uma hipótese da quantidade de caracteres que precisa utilizar para escrever os nomes das coisas. Ela acredita que é necessário pelo menos 3 letras para escrever qualquer nome. Observe o slide que a criança geralmente usa vogais para escrever. Isso devido ao fato das vogais serem mais reais, devido ao som e aos próprios nomes. Uma das características do nível pré-silábico é o realismo nominal. Mas o que é realismo nominal? Realismo nominal, segundo Piaget, a criança ela relaciona a representação gráfica de um objeto com as características ou o significado desse objeto, e não com a pauta sonora que lhe corresponde. Por exemplo, ao solicitar à criança que diga uma palavra grande, ela diz o nome de um objeto grande, como casa ou trem, e justifica que o nome deve ser grande porque o objeto é grande. A criança acredita que bola e laranja são escritas de formas parecidas. Por quê? Porque as duas coisas são redondas. Então, se bola é redonda, laranja é redonda, então a escrita vai ter que ser parecida. Essa forma de compreender a relação entre os objetos e seus nomes constitui-se como um obstáculo para a alfabetização. É necessário que a criança supere essa fase, ou então ela poderá memorizar as letras, sílabas e as palavras, mas dificilmente se tornará hábil em leitura. Ao confundir nome e coisa, a criança não é capaz de compreender uma característica básica do nosso sistema alfabético, que envolve a representação da palavra enquanto sequência de sons.
Diagnosticar a presença de concepção de realismo nominal entre os alunos é uma tarefa fundamental para o professor alfabetizador, porque vai permitir ao professor compreender o pensamento da criança. E a partir do momento que ele compreende o pensamento da criança, ele vai ter condições de intervir didaticamente sobre a dificuldade da alfabetização. Existem alguns testes que podem ser feitos com as crianças, mostrando imagens e nomes e pedindo para elas relacionarem, pedindo para dar exemplos de coisas grandes e coisas pequenas, por exemplo. Quando estiverem nessa fase, elas associarão nomes das coisas ao tamanho das coisas ou ao seu significado. Por exemplo, a palavra quadra. Por que quadra é uma palavra grande? Porque se fosse pequena, não caberia às pessoas. Certamente é a resposta que a criança vai te dar. Professora ou tia, quadra é grande, porque quadra tem que caber uma turma toda, a quadra cabe muitas pessoas, a quadra cabe muitos alunos. Se quadra fosse pequena, não caberia essas pessoas. Isso vem demonstrar para nós que a criança está associando a palavra à sua característica física. Para uma alfabetização bem-sucedida, a criança precisa superar o realismo nominal. Sendo que o professor, ele deve assumir o seu papel como mediador desse processo. Ele precisa conduzir a criança na superação dessas hipóteses mais primitivas sobre a leitura e sobre a escrita. Nós temos ainda o nível intermediário 1. O nível intermediário 1 constitui o momento de transição que a criança pré-silábica faz algumas descobertas em direção à construção da hipótese silábica de escrita. Nessa fase, a criança escreve uma série de letras para registrar as palavras. Já é possível perceber o início da fonetização. Vejamos o slide. Observem a escrita da criança. É possível observarmos o início da fonetização, porque aqui ela já utiliza letras. Olha aqui, quando ela escreve feijoada, olha, feijoada, né? Ela não está totalmente errada, ela está começando o seu processo de alfabetização. Ela usa muito letras do próprio nome dela, né? Usa muito vogal. Então, essa criança, ela está no momento de transição. Ela está passando do nível pré-silábico para atingir o nível silábico. Depois, temos o nível silábico. A criança, ela já começa a perceber a relação entre a fala e a escrita. Ela percebe que a escrita é a representação da fala. Percebe que escrevemos as palavras faladas e que essa escrita não tem relação com o tamanho do objeto. Então, a criança já superou aquela primeira fase, tá? Vejamos aqui. A criança, ela passa a elaborar novas hipóteses explicativas para a leitura e escrita. Ela passa a acreditar que cada letra representa uma sílaba. Observemos quando ela escreve aqui. Olha que gracinha que já está a escrita da criança. Panetone. Árvore. Se você pedir a criança para ler, ela vai ler exatamente desse jeito. Sino, luz, né? Todo Natal tem panetone. Observem que panetone aqui aparece escrito exatamente igual aqui em cima.
Se ela estivesse na fase anterior, cada vez que você pedisse ela para escrever panetone, ela escreveria de uma outra forma. Para cada sílaba, ela usa uma letra. A criança já está confiante em relação à sua capacidade de escrita, porque ela já descobre que pode escrever com lógica. As principais características dessa fase são: uso de uma letra ou um sinal gráfico para representar cada sílaba. Aceitação da escrita das palavras com uma ou duas letras, porque antes ela acreditava que precisava de muitas letras para escrever um objeto. Nem sempre as crianças reconhecem o valor sonoro convencional das letras e, por isso, usam qualquer letra para escrever qualquer palavra. Ao perceberem que as letras correspondem a determinados sons, a criança passa a fazer uma escrita silábica com valor sonoro convencional, ou seja, usando letras que de fato tem nessa palavra e não apenas letras aleatórias. Foi o que nós acabamos de ver. O nível silábico alfabético. Essa fase ela é de transição da escrita silábica para a escrita alfabética. Nessa fase, fica evidente para a criança a ideia de que a sílaba não é representada somente por uma letra, podendo ser segmentada por unidades menores. A criança passa a acrescentar letras em suas escritas, produzindo uma escrita mista e bastante próxima da escrita alfabética. Vejamos. A escrita silábica alfabética. Observem que nessa fase a escrita ganha mais letras. Nessa fase, nós costumamos dizer que a criança está engolindo letras quando escreve, mas na verdade a escrita está ganhando letras. Observem aqui, quando a criança escreve cavalo, a gente fala o quê? Ela não pôs o A aqui. A gente fala, nossa, o menino está engolindo letras. Ele não está engolindo letras. Na verdade, ele está acrescentando letras à escrita anterior. O nível alfabético. O nível alfabético é uma etapa em que a criança já compreende que cada letra corresponde a uma parte menor da sílaba. E sua escrita passa a considerar os princípios alfabéticos. A criança, ela consegue entender que a escrita representa um significado linguístico. Contudo, é comum a presença dos erros ortográficos, pois a criança faz a fonetização da escrita, produzindo uma escrita muito próximo da fala. Observem, aqui a criança já está no nível alfabético. Mas a criança, ela comete erro de ortografia ainda. Vejamos aqui a palavra dinossauro. Olha como ela escreve a palavra dinossauro. Né? Mas ela conseguiu reproduzir aquilo ali, ela falou e escreveu. Agora, ela cometeu esse tipo de erro, isso nós consideramos o quê? Isso é uma dificuldade ortográfica, que é quando ela deveria escrever sauro, mas ela ainda tem dificuldade, então ela escreve com C cedilha e com o A. A compreensão desses níveis de escrita produzidos pela criança é importante para o professor, que deseja construir práticas pedagógicas que considerem os processos construtivos das crianças. Ficou claro? Espero que sim. Muito bem. Encerramos aqui, então, a nossa segunda unidade. Nesse momento, vocês farão uma atividade desse conteúdo. Vocês deverão responder o que é escrita pictográfica e escrita alfabética. Deverão ainda caracterizar os níveis de escrita, o nível pré-silábico, o silábico e o alfabético. Oi, gente!
Conseguiram fazer a atividade? Espero que não tenha sentido muita dificuldade. Muito simples, né? Então, vamos lá. A escrita pictográfica é aquela em que as ideias são transmitidas através dos desenhos. A escrita alfabética é aquela em que os usuários utilizam o alfabeto para se comunicarem. Quanto aos níveis de escrita, que é a escrita pré-silábica, nós temos como características o desenho, escrever o nome do objeto. A criança pensa que escrever o nome do objeto é fazer o próprio objeto. As escritas diferenciadas, que é uma série igual de grafias, seja qual for a palavra. As marcas gráficas que simulam a escrita, aí vem as garatujas, depois as letras inventadas, depois vai para as letras conhecidas. Ainda nas escritas diferenciadas, vem os objetos distintos e as escritas diferentes. Aí ela começa a perceber que não se escreve trem da mesma forma que se a gente se escreve vaso. Vem as letras inventadas, as letras conhecidas e, por fim, as letras do próprio nome com as combinações diferentes. Já na escrita silábica, ela consegue fazer correspondência do som com o que se escreve. Uma grafia para cada sílaba. Menino, lá nas silábicas. A forma como ela escreve menino e a escrita vocálica, que ela vai voltar mais para as vogais. E na escrita consonantal, que ela vai usar mais as consoantes para escrever a palavra. Já a escrita alfabética, ela já consegue fazer a correspondência entre o som e a grafia com o valor sonoro convencional. Então, ela já é capaz de escrever menino e não sentir mais dificuldade, a não ser com as palavras que tenham as dificuldades ortográficas na fase alfabética, ela ainda poderá apresentar alguma. Muito bem, encerramos aqui a nossa segunda unidade. Procure sempre o seu tutor. Participe das atividades. Bons estudos e até a próxima aula.